Olá, começamos mais uma videoaula para a disciplina de Química do CPMG do Colina Azul. Bom, os assuntos abordados aqui serão referentes à semana 4/5 ao dia 8/5. Então, nessa semana, propriamente dito, nós iniciaremos com os processos de separação de mistura. Bom, inicialmente vamos só falar por que serve esses processos de separação de mistura. Bom, inicialmente a gente quer analisar algumas substâncias puras, então somente uma substância apenas. E aí a gente encontra ela de forma que ela esteja numa mistura. E aí nós precisamos separar essas substâncias de alguns modos. Bom, com relação a isso, então a gente tem alguns métodos que a gente vai falar aqui. Bom, primeira coisa, nós temos que a gente estava discutindo nas últimas aulas que existem misturas heterogêneas que têm mais fases, que tem, por exemplo, você consegue diferenciar, por exemplo, como essa daqui, uma fase líquida e uma fase sólida, ou, por exemplo, dois líquidos diferentes. Isso aqui é uma mistura heterogênea, você tem duas fases na mistura, você não tem uma fase apenas. E temos também a mistura homogênea, que tem apenas uma fase. Bom, visto com relação a isso, nós temos alguns processos que são, inicialmente, decantação. A decantação ela é a separação de uma fase líquida e sólida ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem aqui o exemplo de uma água barrenta. Por exemplo, uma lama. Ou algo que está meio pastoso. Então, como que a gente faz para separar esta fase aí? A gente faz o seguinte: nós deixamos a solução em repouso, quer dizer, esperamos, né, um tempo bastante. A fase que está misturada aqui sólida vai passar para a parte de baixo e a fase líquida vai ficar suspensa. Bom, com isso nós fazemos o seguinte: alguns vidros possuem umas aberturas aqui, ou simplesmente viramos delicadamente para um outro recipiente. Então o que acontece? Assim a gente faz de uma forma manual, um processo mecânico basicamente, separando o líquido da fase sólida. Bom, vai estar bonitinho igual está aqui na imagem? Não, claro que não. Mas já vai ser um processo bastante, uma separação bastante eficiente pelo que a gente já está propondo, ok? No segundo processo, nós temos o seguinte: nós temos que a separação de líquidos e líquidos. Nesse caso aqui, os líquidos já têm que estar em fases heterogêneas, no caso eles não têm que se misturar. Por exemplo, água e óleo. A gente tem exemplos também da água com gasolina, água com querosene. Então, geralmente dois fluidos, polar e apolar. Então nós temos um funil aqui, onde botaram uma mistura de água e óleo. A gente observa que a água sempre desce e o óleo sempre sobe. Com isso, como ele vai se afunilando aqui embaixo, nós temos que a gente vai abrindo esse suporte pequenininho aqui.
bem vagarosamente, e com isso ele vai descendo, ok? Centrifugação. Centrifugação, basicamente, ela é uma separação que ocorre da seguinte maneira. Nela já tem que estar envolvido uma parte mais sólida e uma parte líquida também, assim como a gente viu aqui. Então, o que a gente faz? Para acelerar o processo, você coloca a sua amostra aqui dentro desses tubinhos e rotaciona. Esse processo de rotacionar, fazer a centrífuga, faz com que você acelere o processo de decantação. Então, aqui nós temos um processo de ultracentrífuga e aqui uma centrífuga manual, basicamente que você tem que girar a manivela com a mão. É simples também. Basicamente é só para identificar. Então a parte sólida não vai para baixo quando você e a parte líquida fica em cima. Isso aqui é utilizado também para exames de sangue. Se vocês forem olhar alguns vídeos, a maioria de processos acontece na separação da hemoglobina, da separação dos glóbulos vermelhos do sangue e por aí vai. Eles basicamente utilizam uma ultracentrífuga. Os próximos processos é uma filtração. Filtração também é para retirar uma fase sólida, uma mistura onde eu tenho uma fase sólida ou homogênea, só que de maneira um pouco mais rápida. Só que nesse caso a gente vai precisar de um meio filtrante, que no caso pode ser um papel, pode ser uma tela, assim como peneiras e por aí vai. Então suponha que eu tenho uma mistura aqui bem densa, uma mistura entre duas substâncias. Eu jogo essa substância num filtro, aqui no caso tem um funil com papel. Exemplo, quando a gente está preparando o café, nós utilizamos esse funil com um filtro de papel, que é o chamado filtro Melita. Mesmo processo. E aí você deixa passar somente o café e o pó fica todo aqui no filtro. Outro processo também, só que ele chama filtração a vácuo, aqui é uma filtração simples e aqui é uma filtração a vácuo. A diferença é que, em vez de deixar cair por gravidade, eu tenho digamos aqui, um processo de pressão. Tem uma tromba d'água que causa uma pressão menor aqui no frasco e aí faz com que puxe todo esse líquido de forma mais rápida. Basicamente é isso. Bom, e o último processo é o processo de destilação. Aqui no caso a gente tem uma mistura mais homogênea. O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, água e sal. Podemos dizer assim. Água e sal, por exemplo, a gente tem um sólido que se dissolveu na água. E aí, o que acontece? Como que a gente faz para tirar o sal da água? Nós colocamos ele num recipiente inicial, que aqui é o nosso balão de destilação. Esquentamos essa água, né? Água com sal. A água, ela não tem como sair, ela passa por esse ponto aqui, entra nesse tubo interno, o vapor dela entra nesse tubo interno, passamos uma outra líquido aqui, uma outra água, que vai passar pelo lado externo, para resfriar esse vapor, e esse vapor ele acaba virando líquido novamente, caindo num outro
recipiente, que aqui no nosso Erlenmeyer. E aqui está somente a saída dessa água que passa externa. Então nós temos uma passagem de vapor que se condensa e vira água novamente. Aqui vai ficar depositado todos os sais. Ou, por exemplo, também a gente pode dar como exemplo a destilação de álcool nas indústrias. Destilação de álcool, basicamente a gente tem um mosto aqui, uma medida que foi uma mistura que foi fermentada, então se chama de mosto. Esse mosto ele tem álcool e alguns outros glicogênios, então glicoses, e aí a gente não quer a glicose, a gente só quer o álcool. O que a gente faz? Nós esquentamos esse mosto, o álcool ele evapora, o vapor dele passa por esses tubos e acaba se tornando líquido, né? Vaporou, condensou aqui. Então, lembrando as nossas aulas de processos de transformação física, né? Então, ele entra nesse tubo e cai como aqui álcool. Essa também é um processo de destilação simples. Então, basicamente é isso. Não temos alguns outros processos de separação, porém não é importante no momento, tá? Basicamente são esses. A gente tem decantação, centrifugação, filtração e destilação. Somente lembrar nesses 4 processos, resolver a lista e ver que está tudo bem, tá ok? Até mais, até a próxima semana.